Mateus capítulo 8, os versículos 1, 2, 3 e 4. Nós vamos ler aqui que Jesus ele vai curar um leproso e nós vamos aprender um pouco com o que ele tem para nós. Abra sua Bíblia aí no seu celular, se der para assistir e abrir a Bíblia, né? Às vezes pega a Bíblia mesmo aí na sua mão e abra aí em Mateus capítulo 8, os versículos de 1 a 4. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Veja bem, no versículo 1 lê assim: quando ele desceu do monte, aqui Mateus está narrando que Jesus estava no monte, Mateus 5, 6 e 7, Jesus está pregando o sermão do monte, grandes multidões o seguiram, um leproso aproximando-se, adorou-o de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Eu vou parar aí, depois vamos voltar ao versículo 3 e 4 de Mateus capítulo 8. Nós vemos aqui, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Os milagres que Jesus fazia atraíam muitas pessoas, mas o seu ministério do ensino também atraía muitas pessoas. Mateus demonstrou isso ao mencionar que grandes multidões o seguiram depois dele ter pregado o Sermão do Monte. Olha, o capítulo todo 5 e 6 de Mateus, ele ficou pregando no monte e as pessoas ficaram com ele, a grande multidão ficou admirada pelo seu ensino. Então é de se admirar os milagres, mas é para também se admirar o ensino da palavra. Quando é ensinado com poder, com autoridade, quando é ensinada a verdade, nós devemos admirar isso também, assim como fizeram. E quando comparamos os eventos que nós vemos aqui em Mateus com o que tem em Marcos e Lucas, nós vamos encontrar uma cronologia diferente. O fato é que Mateus não está muito preocupado com cronologia, né? Mateus, ele, quando escreve o Evangelho de Mateus, ele escreve por tópicos e temas, né? Não de acordo com a cronologia. O teólogo D.A. Carson, ele diz assim: Mateus não pretende seguir nada além de uma organização tópica, e a maioria dos seus indicadores de tempo são muito vagos. Então, o Mateus, quando escreve o Evangelho, a cronologia é um pouco diferente do que lemos em Marcos e lemos em Lucas, nos demais evangélicos, em relação a muitos fatos, devido Mateus estar ligado ao tópico. No entanto, nós devemos lembrar que o fundamento do Evangelho de Mateus está em Mateus 4, no versículo 23, Mateus 4, versículo 23, diz que Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então veja, o tópico que Mateus trabalha, ele trabalha no ensinamento na sinagoga, ele trabalha na pregação do Senhor fora da sinagoga, e ele mostra as curas, as enfermidades e as doenças que ele ia curando o povo. Então Mateus está mais ligado a isso do que uma cronologia correta. Então nós vemos isso no ministério, na forma de escrever de Mateus, como nós já vimos. Voltando ao nosso leproso aí que se aproxima e adora o Senhor de joelhos, né? Que coisa sensacional. Veja, no mundo antigo, a lepra era uma doença terrível, destrutiva, sem cura nenhuma, e ela estava espalhada por todo lado. E na época, a lepra não trazia, a pessoa que tinha lepra não tinha esperança nenhuma, né? Então esse leproso veio até Jesus com um senso de necessidade e muito desespero. A gente hoje está diante de um vírus, um Covid-19, aí, o coronavírus, onde ninguém tem ainda uma cura para ele, né? Tem remédios que podem tomar, tem pessoas que já se curaram por ter um sistema imunológico bom, tem muitas pessoas que faleceram, infelizmente, por causa disso, né? Mas aqui nós vemos, no tempo de Jesus, a lepra era uma doença que não tinha cura nenhuma, onde ninguém poderia ser curado dela. E havia um desespero de uma pessoa leprosa. A Barclay, quando ele escreve, o teólogo, ele diz que a lepra pode começar na perda da sensação de alguma parte do corpo, dos troncos nervosos, os músculos são afetados, eles vão perdendo as forças, os tendões eles se contraem, as mãos ficam como garras assim, né?
e começa a aparecer úlceras, né, machucados nas mãos, nos pés. Depois vem a perda progressiva de dedos da mão, dedos do pé, até cair uma mão, cair um pé. Durante esse tempo aí de 20 a 30 anos que uma pessoa vivia com a lepra, porque ela não mata imediatamente, ela ia matando progressivamente. Um homem, ele ia perdendo centímetros do seu corpo, uma coisa terrível. Uma coisa assim, inexplicável. Hoje nós temos vários tratamentos para lepra e pessoas que pegam são até curados e tudo mais com a medicina. Mas não havia, como o coronavírus hoje, não há ainda uma forma ainda de tomarmos algo contra ou até tratamentos que funcionem com todos. E tem alguns tratamentos que tem uma pessoa, outra não. Né? E de acordo com a lei, os costumes judaicos daquela época, um leproso ele tinha que ficar 2 metros de distância das pessoas. Interessante que hoje nós estamos vendo as pessoas falando, fique 2 metros de distância de quem possa estar perto de você e possa ter o coronavírus. No caso aqui, naquela época, o judaico era que quem tinha lepra deveria ficar 2 metros. E olha, se fosse um dia que estivesse ventando, onde tivesse vento batendo, um leproso precisava ficar 45 metros das outras pessoas. Ele tinha que sair fora da cidade, sair do meio das pessoas, porque cria-se que o vento batendo nele, o vento que batia no leproso, batesse numa pessoa, ele infectava aquela pessoa também. Então a única coisa que contaminava mais do que um leproso na época de Jesus era tocar num corpo morto, de alguém que havia morrido, que fazia a pessoa impura. Né? A Barclay, ele diz assim, o teólogo, ele diz na Idade Média, lá na Idade Média, se um homem se tornava leproso, naquela época só tinha a Igreja Católica, né? Então o padre, ele vestia a estola dele, ele pegava o crucifixo e ele lia o serviço fúnebre, ele fazia o serviço fúnebre para o leproso enquanto ele tinha ainda vida e tocava ele fora da cidade, porque para os homens ele já estava morto e não haveria cura nenhuma. E nós estamos falando aqui da Idade Média. Imagina na época de Jesus. Então, por todas essas razões, condições da lepra, e ela também tem na Bíblia uma ligação com o pecado e seus efeitos, né? Que o pecado é como a lepra em nós, que quando nós começamos a cometer um pecado, e aí a gente começa a viver no pecado, deliberadamente nós somos essencialmente sendo levados a viver longe de Deus e vai sendo comido até nos afastar totalmente de Deus, né? Com as religiosidades, com as coisas assim, que faz com que os leprosos fossem desprezados, da mesma forma aqueles que vivem em pecado eram desprezados na época de Jesus, e era considerado um pecado quem tinha lepra pelos rabinos daquela época, desprezando os leprosos e os julgando de uma forma assim diferente dos demais, sendo pessoas que não mereciam a misericórdia de Deus. É interessante porque nos dias de hoje nós vemos muitas pessoas que estão em pecado, e a Bíblia diz que nós, em Gálatas capítulo 6, devemos restaurar a pessoa que está em pecado. A igreja simplesmente afasta a pessoa, simplesmente joga a pessoa fora e não quer nada com ela. Então nós precisamos entender e compreender a necessidade de levar cura a todos sem acepção de pessoas. Né? Aqui no tempo de Jesus, os rabinos às vezes se vangloriavam de tratar mal um leproso. Alguns se gabavam de não comprar um ovo numa rua que ele tinha visto um leproso, porque aquele ovo poderia estar contaminado. Ao mesmo tempo, eles se gabavam por atirar pedras num leproso. E nós temos visto agora nesses dias, com o coronavírus, algumas pessoas que têm o coronavírus, as casas deles sendo apedrejadas, em algumas partes do mundo e até no Brasil. São coisas terríveis que o ser humano faz quando existe uma doença na qual eles não têm conhecimento, qual não há cura. E nós precisamos prestar atenção nessas coisas e ter o amor de Deus por essas pessoas, como Jesus teve com este leproso, que estava sozinho, estava sendo perseguido, mas ali ele sabia quão terrível era o seu problema, ele sabia que outras pessoas desistiam dele por ele ter a condição desesperadora de ter a lepra. Ele não tinha ninguém que levasse e pudesse levá-lo até Jesus. Ele não tinha exemplo nenhum anterior, porque até então Jesus não havia curado ninguém de lepra, então ele não tinha esperança nenhuma. Ele não tinha promessa de que Jesus iria curá-lo.
Até então não existia essa promessa. Ele não recebeu um convite de Jesus, o discípulo, vem cá e Jesus vai te curar. Ele deve ter se sentido envergonhado e sozinho no meio daquela multidão, mas nada disso impediu, ao ouvir a pregação de Jesus, ao ouvir falar de Jesus, ao ouvir o que Jesus tinha feito já, os milagres que ele havia feito e os ensinamentos de Jesus, ele não teve problema nenhum de aproximar-se e adorar de joelho o Senhor. Aleluia. Apesar de uma condição tão desesperadora, né, este homem não se importou da vergonha, ele foi e implorou Jesus, ele ali adorou Jesus. Barclay, ele diz assim, o verbo grego para a palavra adorou é proskatnei, né, que essa palavra é usada somente para adoração. Ela descreve esse sentido da ação de um ser humano estar na presença de um divino. E como o leproso adorou Jesus? Presta atenção. Ele chegou em Jesus, ele se prostrou diante de Jesus e provavelmente ele estava ali a 2 metros de Jesus. E ele simplesmente falou, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. Ele adorou Jesus vindo a ele, honrando como aquele que poderia satisfazer a sua necessidade possível. Ele chegou no Senhor e falou, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Ele adorou Jesus com a sua postura, ele curvou-se diante de Deus, ele curvou-se diante de Deus, ajoelhou-se diante de Deus, ele adorou diante de Jesus. Ele adorou Jesus com a palavra Senhor. A palavra Senhor aqui usada é a mesma do Yahweh no Antigo Testamento, e ele honrou o Senhor de tal forma. Ele adorou Jesus com humildade, não exigindo nada e deixando a vontade de Jesus. Olha, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode ficar. Ele adorou o Senhor Jesus com seu respeito ao poder de Jesus, dizendo que tudo que era necessário era a vontade de Jesus para ser purificado. E ele adorou Jesus com a sua confiança de que Jesus poderia torná-lo mais do que saudável. Jesus poderia fazê-lo puro. E Jesus pode nos fazer puro. Spurgeon, ele diz assim, o leproso prestou a Cristo homenagem divina. E se Jesus tivesse sido apenas um homem bom e nada mais, ele teria recusado a adoração da sua santidade, quando ele chamou Jesus de Senhor. Spurgeon diz que quem chama Jesus de Senhor e não o adora está mais doente do que o leproso. Então não adianta nada nós simplesmente chamarmos de não adorarmos, porque ele chegou e falou, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O leproso não tinha dúvida alguma sobre a capacidade de Jesus de curar. Sua única pergunta era se Jesus estava disposto a curá-lo, a purificá-lo. Ele creu no poder de Jesus. Olha, quando nós vamos lá no Antigo Testamento e nós vamos ver a história de Naamã, né, que muitos conhecem, que teve lepra, e a menina na sua casa falou, olha, lá em Israel tem um profeta que pode te curar. Né? Esse oficial do exército sírio, ele vai até Israel, mas ele vai ao rei Jeorão. E ele chega no rei e fala, olha, eu vim aqui porque me falaram que existe alguém que pode me curar. E o rei de Israel ficou morrendo de medo que o rei da Síria queria matá-lo. E ele fala assim, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? A lepra era tão sem esperança que no mundo antigo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ali na época que Jesus estava na terra, ninguém pensava que alguém pudesse ser curado da lepra. Era como ressuscitar um morto. E esse leproso sabia que Jesus, estando disposto, sendo a vontade dele, ele seria curado. Ele seria curado. E ele teve a fé de chegar. Senhor, se queres, o Senhor pode me purificar. Esse leproso tinha essa certeza. E ele estava disposto a usar esse benefício de saber do poder de Jesus para pedir, da confiança que ele tinha, da fé que ele tinha. F.F. Bruce diz assim, os homens acreditam mais facilmente no poder milagroso do que no amor milagroso. O amor milagroso ele tem que ser muito maior. Quando nós amamos, porque o amor cobre uma multidão de pecados, diz a palavra de Deus. E quando cobre a multidão de pecados, há salvação. Senhor, se quiseres, podes purificar-me, ele falou Jesus. Esse leproso buscava mais do que só a cura no corpo. Ele queria ser puro. Não apenas da lepra, mas também de todos os seus terríveis efeitos
sobre a sua vida e a sua alma. Ele era um verdadeiro adorador, pois ele não pede somente a cura, ele está cerimonialmente impuro, ele não podia entrar no templo, ele não podia adorar o Senhor, ele estava impuro e ele queria ser purificado, porque ele queria voltar a entrar dentro do templo e adorar ao Senhor. Tanto que Jesus o manda, depois nós vamos ver já aqui nos próximos versículos, manda ele se apresentar ao sacerdote, se declarando puro, fazendo o que era necessário para que ele pudesse voltar ao templo e adorar a Deus e ao convívio social. Além disso, esse é o primeiro lugar no Evangelho em que Jesus é chamado de Senhor. Em todo o Evangelho, esse é o primeiro lugar que alguém chega e fala Senhor, que trata Jesus como o Yahweh do Antigo Testamento, que trata ele como Senhor mesmo. Eu reconheço o Senhor como Deus na terra. É a primeira vez que isso acontece. Essa palavra que ele usa é familiarizado para todos os judeus da época, e aquilo lá já criou uma tensão em ele chegar e falar, você é o Yahweh, você é o Senhor, você é, como foi dito a Moisés, diga que o eu sou te enviou. E Jesus tocou no leproso e purificou ele. Diz a palavra de Deus no versículo 3 de Mateus capítulo 8. Jesus estendeu a mão e tocou e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Eu acho sensacional. Olha, vem até lágrimas nos meus olhos. O fato de Jesus estender a mão e tocar nele. Esse foi um toque ousado, um toque de compaixão de Jesus. A ideia é que o leproso tinha que manter uma distância de 2 metros de Jesus. E Jesus aproxima-se dele, estende a mão e toca nele. Era contra a lei cerimonial tocar um leproso. E quem tocava no leproso estava impuro como ele, precisava fazer muitas coisas para se ficar puro novamente, e inclusive ver se não havia pego a lepra. E Jesus sabia de tudo isso, mas Jesus tocou, porque Jesus sabia que aquele leproso precisava de um toque de Jesus. Aleluia. E às vezes você hoje está em casa, e você está ouvindo eu falar aqui, e você está precisando de um toque de Jesus. Nós temos visto que bastou uma palavra, Jesus tocou, Jesus curou, bastou um pensamento, e Jesus sabia o que as pessoas estavam pensando e já curava, mas a verdade é que Jesus vai te tratar de acordo com a sua necessidade. Ele não trata todo mundo igual, ele vai te tratar individualmente. Ele sabe se você precisa de uma palavra, se você precisa de um pensamento ou você precisa de um toque. Ele sabe o que precisa. E ele vai trazer isso na sua vida. Jesus, ele não precisava tocar o leproso. Jesus não precisava nada. Jesus precisava só pensar, ele seria curado. Ele podia ter falado uma palavra, seja curado. Mas ele sabia que o leproso precisava de um toque dele. O leproso tinha essa necessidade de ser tocado por Jesus. Jesus muitas vezes ele varia a maneira dele curar, mas ele sempre vai nos curar de uma forma que nós precisamos ser curados. Cuidando individualmente de cada um de nós. Em Marcos 1,41, narrando o mesmo fato, Marcos diz assim, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele. Jesus olhou para ele comovido de compaixão. Fazia muito tempo que ninguém olhava com compaixão para esse leproso. Fazia muito tempo que esse leproso não tinha um toque de outra pessoa, que alguém o tocasse. Ele era a escória ali. E Jesus diz, olha, eu quero. Ele garante ali, Jesus, que é disposto a curar. A resposta dele foi simples, eu quero. E nós devemos sempre assumir que Jesus está disposto a nos curar, a menos que ele mostre diferente. Como podemos saber se Jesus quer nos curar ou não? Assumindo primeiramente que ele quer nos curar. Ele quer que nós sejamos curados. Mas vai haver momentos que ele pode até dizer que não. Foi o caso de Paulo. Paulo tinha um espinho na carne, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. E Paulo pediu para ser curado 3 vezes. E o Senhor falou, não, minha graça te basta. E vai ter momentos que o Senhor vai falar, minha graça te basta. Timóteo tinha um problema de estômago, a graça do Senhor também bastou a ele. Mas a verdade é que Jesus quer tocar em cada um. Imediatamente, a palavra de Deus diz, imediatamente ele foi purificado da lepra.
A vida do leproso, ela é mudada para sempre. Ele não foi apenas curado, como ele pediu, mas ele foi purificado. Jesus já havia acabado de ensinar lá no Sermão do Monte, em Mateus 7,7, peçam e lhes serão dado. Peçam e lhes serão dado. E olha que coisa sensacional. Ele pediu. Eu fico imaginando, não está na Bíblia não, tá? Eu fico imaginando o leproso ao pé da montanha, porque ele não podia subir, não podia estar no meio das pessoas, não podia estar onde ventava, porque onde ventava ele tinha que ficar 45 metros das pessoas. Na montanha, quando você sobe um monte, o vento bate. Então ele lá no pé da montanha ouvindo a pregação, e na hora que ele ouviu assim, peça e lhe será dado, ele falou, assim que descer esse monte eu vou pedir. E ele pediu e ele foi curado. Jesus falou, eu quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado. Essa é a primeira cura individual descrita por Mateus. Anteriormente nós fomos informados do ministério de cura de Jesus, em seu sentido geral, em Mateus 4. Mas aqui o caso é específico. Jesus ordena ao homem curado que dê testemunho da sua cura apenas ao sacerdote. Olha o versículo 4 de Mateus 8, versículo 4. Ele diz assim, em seguida, Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vai e mostre isso ao sacerdote. E apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Olha, não conte a ninguém. Jesus muitas vezes ordenou às pessoas que se calassem, não falassem para ninguém do seu trabalho de milagres que ele fazia, né? E havia feito ali, mas para ver se segurava um pouco a multidão, porque havia a hora certa, exata, conforme profetizado em Daniel capítulo 9, na qual ele deveria ser exaltado, e ele estava segurando a onda ali, mas olha, é como meu pai falava, Jesus usou a tática de fazer as pessoas falarem. É só falar que não pode contar para ninguém, que as pessoas saem e contam para alguém, né? Acho que a gente devia fazer assim, ó, não prega o evangelho para ninguém, não fala de Jesus para ninguém, ó, é um segredo Jesus, aí as pessoas iam sair falando mais. Provavelmente nós deveríamos usar essa tática aí, mas além disso, os milagres de Jesus não foram realizados para tornar Jesus famoso, tornar ele uma celebridade, fazer dele uma pessoa rica, fazer dele uma pessoa cheia de sucesso, onde ninguém precisava chegar perto, onde ele precisasse de segurança. Os milagres que Jesus fez não foi para isso. Os milagres que Jesus fez foi para a glória de Deus. Foram evidências que ele era o Messias, foi uma demonstração do amor dele, foi algo que ele fazia não para se afastar das pessoas, mas para que as pessoas se aproximassem de Deus o Pai. E ele só fazia o que o Pai permitia, coisa sensacional, né? Jesus foi cauteloso sobre as multidões, ele não queria o sucesso, ele não queria ser aí reconhecido por todos, em todos os lugares, e ser o bambambam do momento, né? A celebridade, não era isso que ele queria exaltar o Pai, ele queria mostrar para todos que ele era o Messias, que o Salvador do mundo estava ali no mundo, tinha vindo e daria a sua vida, era o Emanuel, o Deus conosco. Então, portanto, Jesus é cauteloso, né? R.T. France, um teólogo, ele diz assim, esse motivo de sigilo é melhor entendido como refletido um perigo real de que Jesus pudesse alcançar popularidade indesejada, meramente com um trabalho das maravilhas, ou pior ainda, como libertador nacionalista, e assim promover um sério mal entendimento da verdadeira natureza de sua missão, porque Jesus veio para dar a sua vida na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Amém? Glória a Deus, para ser um rei verdadeiro. Marcos nos diz que o leproso não obedeceu Jesus e que em vez disso, diz no versículo 44 e 45 de Marcos capítulo 1, que ele saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia, ao ponto que Jesus já não podia mais entrar nas cidades, que Jesus teve que se afastar, inclusive para que Jesus pudesse orar, ele tinha que ficar sozinho, distante de todas as pessoas. Mas ele manda Jesus que esse homem, uma vez que ele foi curado, ele fosse se mostrar ao sacerdote. Jesus ordenou isso ao homem para que fosse um testemunho, que ele desse o testemunho da sua cura.
que a lei mosaica prescreveu que haveria cura, porque quando o leproso fosse curado, ele iria até o sacerdote e ele faria os seus sacrifícios e faria o que fosse necessário para ele ser cerimonialmente puro e pronto para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. E isso está em Levíticos capítulo 14, porque desde Levítico capítulo 14 o Senhor está falando que ele cura a lepra. Ele cura qualquer enfermidade, para Deus não tem isso. Deus é Deus. Deus é maior do que qualquer enfermidade. Mostra-se ao sacerdote. E ele mostrando ali, ele poderia voltar ao convívio do templo, ao convívio da sociedade. Jesus queria que a doença que o homem tivesse, aquela cura, ela tivesse o maior benefício possível na vida dele. Nós vemos aqui como o Senhor curou esse leproso. Esse leproso que assim que Jesus desce do Monte das Oliveiras com a multidão em volta, ele se aproxima de Jesus, se curva, o adora e diz: Senhor, se quiseres, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E o Senhor falou: eu quero, seja curado. Nós vemos o quão poderoso isso é. E o que nós podemos aprender aqui com esse evento, essa cura, essa purificação, que é o mais importante, porque o Senhor estava purificando esse leproso. Eu diria que nós precisamos aprender algumas lições. Umas delas nós precisamos aproximar de Jesus, se nós temos alguma necessidade. Nós precisamos adorar o Senhor antes de pedir. Prostra diante do Senhor. Adora Ele, diz: o Senhor é o Senhor da minha vida. Se o Senhor quer, a cura está no Senhor. Nós precisamos confiar na vontade do Senhor. Então eu me aproximo de Jesus, eu adoro Jesus, eu confio em Jesus. Nós precisamos declarar que nós cremos que Jesus é a cura. Porque Jesus não tem a cura, Jesus é a cura. Nós precisamos buscar em primeiro lugar, sermos purificados. Dizer para o Senhor: me purifica. Antes de procurarmos uma cura no corpo físico, no emocional, no material, no familiar, nós precisamos ser curados na alma, no espírito. Precisamos ser curados espiritualmente, purificado, arrepender dos nossos pecados. É o que eu creio que o mundo tem que fazer nesta hora, diante dessa pandemia. A igreja tem que se arrepender, porque a igreja parou de pregar o evangelho, parou de fazer discípulos de todas as nações. A igreja está parada, estagnada dentro dos seus grandes, suntuosos templos e adorando a si mesmos, orando para o seu próprio umbigo e não mais levando o evangelho a toda a criatura, decidindo quem vai para o céu, quem não vai, mandando outras pessoas para o inferno, decidindo quem pode ser salvo ou não, e achando que são donos da verdade. A igreja tem que sair dessa epidemia, dessa pandemia espiritual que ela vive, alcançar o mundo, arrepender, buscar a presença do Senhor, adorar ao Senhor. Olha, saber que só o Senhor é a solução para tudo. Jesus nos cura de acordo com a nossa necessidade, como indivíduos. Ele toca, ele solta uma palavra, um pensamento, o que é necessário. Aprenda isso. Jesus, ele vai olhar você como um indivíduo. Jesus está sempre disposto a curar, mas nós precisamos buscar a sua vontade. Olha, quando você é curado, purificado, faça como o Senhor falou, dê testemunho. Dê testemunho na igreja, dê testemunho nos lugares, em todos eles. Dê testemunho do que Deus fez na sua vida. Fala para alguém hoje o que Jesus já fez na sua vida. E aprendemos que devemos voltar e adorar o Senhor com o corpo de Cristo. Nós vemos que ele queria por tudo ser purificado para poder adorar ao Senhor. E é para lá que o Senhor manda ele, vai para o templo e mostre ao sacerdote, dê testemunho disso e volte a me servir. É isso que o Senhor está nos chamando a fazer como igreja. Se você está aí na sua casa hoje, afastado dos caminhos do Senhor, se você nunca confessou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, se nós temos ficado dentro dos templos achando que nós já temos tudo, já sabemos tudo e que as pessoas venham nos procurar e nos buscar, se nós estamos com essas posições, nós precisamos hoje mudar. Nós precisamos virar para o Senhor e falar: Senhor, nós arrependemos. Eu arrependo e volto aos teus caminhos. Senhor, eu arrependo e peço perdão dos meus pecados e vou voltar a servir o Senhor. Senhor, eu quero confessar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero que Jesus venha perdoar todos os meus pecados. Eu quero ter vida eterna.
eu quero ter a convicção, eu quero ter o Espírito habitando em mim. Que isso possa se tornar realidade na minha e na sua vida hoje. Que nós possamos tomar o posicionamento desse leproso.